É que eu li na igreja esse final de semana, quando eu tava pregando, tá lá em Gênesis no capítulo 9, versículo 27. Você já conhece a história de Noé ali, né? A arca de Noé, todo mundo conhece. E Noé teve 3 filhos, né? O Sem, o filho mais velho, Cã, o filho do meio, e o Jafé, o filho mais novo. E o Cã, ele desonrou seu pai, né? A Bíblia fala que ele viu o pai dele nu ali e foi contar para seus outros irmãos, ao invés de proteger o seu pai, ao invés de cobri-lo, né? A Bíblia fala que ele foi lá contar para seus irmãos. E quando Noé acordou, ele ficou puto, né? Ficou irritado. Boladíssimo. E aí ele foi lá e ele na hora de entregar as bênçãos para os seus filhos, ele fala assim, ó: bendito seja o Deus de Sem. E Canaã, ou seja, o filho que mostrou a nudez dele ali, seja o seu escravo, né? Tava punindo ali o Cã e a sua geração, a sua descendência por isso. Aí o versículo 27 fala algo que é muito importante. Fala assim, ó: amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Cara, quando eu tava lendo essa passagem, é engraçado que você parece, quando você tá lendo assim a primeiro momento, parece estar dizendo que o Jafé, que é o irmão mais novo de Sem, vai passar a habitar na tenda de Sem. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando você vai pegar uma leitura mais próxima assim, da original da Bíblia, você vai ver que a Bíblia está falando que o próprio Deus vai habitar na tenda de Sem. Ou seja, no Velho Testamento, cara, Deus sempre ia dando a bênção para o filho primogênito, né? Para aquele filho que era de fato escolhido dele, ele pegava e dava a bênção para que essa geração fosse passando de pai para filho, até que nós chegássemos então no ungido do Senhor, que era o próprio Jesus, o filho de Davi, né? Jesus era descendente de Davi. E automaticamente também era descendente de Sem, porque o Sem era... o Davi era descendente do próprio Sem. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, cara, é que Deus iria habitar na tenda de Sem. E isso aconteceu há 2000 anos atrás, né? Quando Jesus veio ao mundo, e Jesus era um semita, né? Ele era um descendente de Sem, e então Deus habitou na tenda de Sem, né? Ou seja, habitou no próprio Jesus. Essa estrutura que o próprio apóstolo Paulo, né, falou: outrora não sabeis que vós sois o edifício de Deus, né? Então assim, ele o tempo todo tá falando da gente como se nós fôssemos agora essa casa, como se nós fôssemos essa edificação. Ele tá chamando os homens com... O Paulo, nas suas cartas, está chamando os homens de tenda. Ele tá falando que cada homem é uma tenda que recebe então a presença de Deus a partir daí. E Jesus é essa tenda perfeita. Jesus é essa tenda reconstruída, essa tenda agora restaurada, onde o próprio Deus pôde habitar ali plenamente. Isso é muito interessante porque a partir do momento que a gente percebe que a estrutura, digamos assim, teológica, né, didática e de conteúdo da revelação da tenda, ela não é só um conteúdo por si só, ela expressa uma maneira de viver, porque agora a tenda não se trata mais de um objeto distante, né? Isso. Se trata de um algo prédio, que né, de uma estrutura, de um... Sim, se trata de algo que é presente, que é quem, né? É nós, né? Como diria o Lucas. Então, assim, a revelação de... Porque se você for parar pra pensar o seguinte, né? Tá, beleza, Jesus é a tenda perfeita, né? Aquele que não tem pecado e que veio e conseguiu expressar exatamente quem Deus é. Mas, ok, Jesus foi embora, né? Pegou uma nuvem, foi pro céu, e agora, né? Qual a estrutura que sobrou para nós, né? Que é exatamente isso que você está falando, né? É muito importante pensar que a compreensão da estrutura de ensino da tenda, ela reflete uma maneira de vivermos a igreja. Porque se a tenda que era Jesus agora se tornou a sua igreja, então nós temos uma maneira de desenvolver aquilo que nós somos como tenda. Né? Isso aí, legal. Então, isso é muito da hora. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, em Efésios 2, no versículo 20, que nós, juntamente com os santos, nós estamos sendo formados, né, a uma edificação espiritual para Deus, né? 1 Pedro 2,5 também vai falar que a pedra que os construtores rejeitaram tornou preciosa para nós, né? E nós, juntamente também com os santos, estamos sendo construídos como pedras vivas na construção de um edifício espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele sai da ideia de que o templo era representado pelo Cristo, porque foi quando ele estava presente, e agora ele tem uma outra maneira de ser representada, que é a sua eclésia, né? Que é a sua igreja. Então a igreja é a manifestação visível de algo que acontece no invisível, né? Legal. Então a
a presença da igreja na terra é a certeza de que Deus está aqui, né? Eu gosto muito de pensar naquele texto do Paulo, quando ele diz que as pessoas vão entrar na igreja e vão falar assim, Deus está no meio de vocês, né? Como que as pessoas têm essa revelação? Quando elas têm a clareza de que nós agora representamos um outro reinado, né? Uma outra, digamos assim, que jurisdição. Nós não somos mais participantes de um governo que ele é terreno e temporal e que tem a representação apenas do, sei lá, né, da moeda lá do Império Romano, né? Como o próprio Paulo fala para os filipenses também, né? A cidadania agora não é mais terrena. A nossa cidadania agora ela é celestial. Então existe uma representação nossa, né? Não individualmente só, mas coletiva, que expressa aquilo que Deus é, por meio da sua igreja, né? Então Deus poderia se representar aqui de diversas maneiras, né? Poderia ter ficado, ou sei lá, tipo, inventado uma outra estrutura para poder se revelar para as pessoas, mas ele escolheu que isso fosse feito por meio da igreja e por meio do Espírito, né? Legal. Então isso é muito interessante, cara, porque faz com que a gente saia do campo teórico e entenda que isso fala da nossa maneira de viver, né? Nós não estamos aqui só defendendo uma ideia ou um conceito teológico ou algo do tipo. Não, a gente está aqui defendendo a nossa responsabilidade de representar um reino vindouro, né? Que ele é já, porque nós estamos aqui e somos representantes de Deus por meio do Espírito, mas ele ainda não, porque Cristo encarnado ainda não está aqui, né? Isso aí. Então isso é muito interessante.